Hey guys, meu nome é João. Olá, muchachas e muchachas, eu sou a Suelen. E hoje nós iremos abordar um caso sobre Annalise Mitchell, mais conhecida como Emily Rose, porque foi baseado em fatos reais sobre a história dela. Mas antes de tudo, eu gostaria de saber como você está hoje, como vai você, minha irmã? Muito bem, muito bem. Hoje eu acordei relax. Na hora que eu olhei no celular já era quase 10 da manhã, eu falei, opa, não posso usar essas palavras. Bom, mas eu falei, pô, que coisa, não, eu preciso fazer as minhas coisas, eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu ia acordar cedo, e eu olhei pras meninas na cama, falei, ai não. Elas estavam lá com as patinhas pro ar, se aproveitando da minha cama, e o meu colchão ali, a gente, eu falei, ai não, gente, hoje eu vou tirar o meu dia pra dormir um pouco mais, pra relax, então eu acordei bem guebonas, bem assim como, sabe, lazy. Então, querendo ou não querendo fazer minhas coisas, mas aqui estamos, já levei elas pra passear. Aliás, nossas meninas, deixa eu apresentar nossas meninas. Sophie, Nelly. Vou colocar uma fotinha delas aqui. Sim, pra vocês conhecerem nosso tesouro. A Sophie é a Husky, a Nelly é a nossa misturinha de amor. E são nossos tesouros, nossos bebezinhos. Uma foi adotada e a outra nós pegamos quando era já Bebezinha ainda. Pra vocês A outra a entenderem. gente pegou, já tinha um aninho já. Sim. Que é nossa misturinha de amor. E elas são nossos tesouros. São, né, elas que mandam na casa, elas que fazem tudo. E você, João, como acordou hoje? Hoje eu só acordei o pó da gaita, porque ontem eu fui numa festa e aproveitei como Festa, se João, não vai houvesse o amanhã. Como sempre. Festa, João? Toda vez, todo dia é festa. Então hoje eu só tô o pó da gaita Deitou, só. relou? É festa. É festa. Olhou, sorriu, é festa. Vamos falar outra coisa. E então hoje eu só acordei o pó da gaita, tô aqui, ainda minha alma, meu espírito Tá lá. ainda continua fazendo download. Dormindo. Mas tá tudo bem. Hoje a gente tá meio espacito. Mas vamos lá, que vai render. Tem que dar. Daqui pra frente, só pra frente. E a gente vai começar o nosso Pod Crazy de hoje. Eu espero que vocês embarquem com a gente nessa, tá? Nosso primeiro vídeo, então a gente tá meio tentando se acomodar, né, João? Tentando se pegar aí. E também tentando, né, se tá um pouco mais aconchegante, um pouco mais, assim, confortável com um ao outro, né? Sim, tudo que é novo é meio estranho, mas, né, a prática leva à perfeição. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso caso de hoje. Então, como o João disse, da Annalise Mitchell, que é mais conhecida como o filme, né, que todos conhecem, que é O Exorcismo de Emily Rose. E vamos abordar um pouquinho esse caso aí, vamos descobrir com a gente aqui. A gente é muito curioso, então nosso podcast a gente vai trazer tudo que causa curiosidade em nós, espero que cause em vocês também, né, João? E também são alguns mistérios que às vezes as pessoas ficam, como a irmã diz, curioso pra saber mas por trás disso tem algum mistério. E também vocês podem, se vocês quiserem que a gente aborde alguma coisa que vocês têm curiosidade, deixa aqui no comentário, ou manda no Instagram. Que aí a gente Dê também... ideias novas pra gente filmar, pra gente pesquisar o caso, desde que vocês têm curiosidade de saber um pouco mais, de saber o que passou, porque sempre levanta muitas questões na gente, a gente fica, será que isso de fato aconteceu? O que você pensa, o que você acha? Porque cada um tem um olhar sobre a história. Então é legal se vocês puderem também nos dar mais ideias de casos pra gente trazer, ou de coisas que vocês querem saber mais, a gente vai pesquisar, a gente vai procurar sobre e vai trazer aqui pra vocês do nosso jeitinho, né, João? Nossa, gente, meio né, assim, desse jeito. A gente vai... E isso é o que é legal, porque às vezes a gente pega casos que a gente quer saber, mas é tudo muito formal, é tudo muito... né? Então eu gosto muito disso, porque na verdade a gente tá criando esse pod crazy porque eu e o João, né, João? É louco. Não, tô brincando. É praticamente isso, é crazy. Porque a gente começa a conversar, na hora que a gente vê, né, João? Gente, a gente foi, parece aqueles testes de carro de 0 a 100, quantos segundos vai? Não, é muito mais rápido, né, João? Muito mais rápido. A gente tá aqui, nossa, que café bonito. Nossa, você viu o ET lá? Tá vindo? É tudo uma loucura só. Então a gente vai trazer essa loucura pra vocês também, pra vocês acompanhar com a gente. Né? Eu espero que vocês gostem. Não tem nada super formal, nada é nosso jeito, é nosso, como a gente pouco mais descontraído e trazendo por trás da descontraição. Não sei se... Tá vendo? Eu tô falando pra vocês, tá falando.
A gente cria um novo, não é novas palavras do dicionário, um novo idioma, porque aqui sai de tudo, tá? Lembrando que a gente tá vivendo aqui nos Estados Unidos, então a gente tá naquela fase de aprender o inglês, aqui falam muito espanhol, o espanhol também, e o nosso português. Na hora que a gente vai falar de verdade, conversar com alguém, meu Deus, sai de tudo. Eu esqueço no espanhol, lembro no inglês, lembro no português. Agora, eu acho que eu não falo nem bem. As pessoas falam, ai, que legal, você é poliglota, né? Quer dizer, não, na verdade, acho que eu não sei nem... Antes eu era super bom em português. No português, eu fiz direito, português jurídico. Agora eu acho que eu já nem sei muito o português, o espanhol, o inglês. Eu vou misturando tanta coisa que eu falei pro João, vamos criar um idioma novo, né, João? Nosso idioma, que pelo menos acho que a nós iremos entender. E também vocês, assistindo a gente e acompanhando a gente, possivelmente também irá começar a entender, porque... Vocês vão perceber que vamos ver como que é. A gente faz uma confusão mental aqui, mas o legal é que a gente tenta trazer pra vocês aqui, da nossa maneira de ver, de entender os casos que a gente vai trazer. E se vocês entendem diferente, enxergam diferente o caso que a gente trouxer, deixa o seu comentário aí embaixo, fala pra nós como que você, não, a minha ideia sobre esse caso é essa, ou nos dar sugestões também. A gente tá sempre aqui aberto pra conversar com vocês, pra trazer o melhor pra vocês. E vamos no caso de hoje, então, chega de enrolação, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro conversando. Porque cada coisa que acontece com a gente, você começar, talvez depois a gente vai contando, né, João? Vai contando no meio, no final, no começo. Sim, e dependendo da situação, podemos abordar só essas coisas loucas que vai acontecendo e aparecendo na vida. E aí, com vocês, se vocês quiserem saber, deixa aqui, comenta. Gente, muitas coisinhas que eu falo assim, não, você tá nhanhanha, cada um com suas coisinhas, né? Como dizia a minha querida Jo, se estiver vendo o vídeo Jo. Aprendi com ela, porque cada coisa que acontece que fala, sério? Não, é só comigo. Eu falei, devia ter fumado, né, João? Devia ter fumado, porque é umas coisas que passam e você fala, não é possível. Olha, aconteceu. E é possível. E é possível sim. E é possível. Então vamos começar falando sobre a mulher lá? Bora. Então vamos. Então vamos começar o caso de hoje. Conta pra gente, João, começa contando pra nós o que aconteceu com a Annalise Mitchell, que inspirou o filme de Emily Rose, o suicídio de Emily Rose. Conta pra gente, então, como que foi a trajetória da vida dela. Então, gente, começando desde os princípios, a mulher nasceu normal, tranquila, de boa, porém ela nasceu num berço católico, como família tradicional brasileira. Sim. Tudo normal, tudo tranquilo, como eu havia dito anteriormente. Ela nasceu em Baviera, na Alemanha, em 1952. E em setembro de 1968, ela tinha aproximadamente seus 16 anos, ela começou a ter seus primeiros casos, experiências com espíritos, porém, no começo as pessoas estavam achando que era problemas psicológicos, porque ela também tinha e desenvolvia sobre epilepsia. Porém, os seus pais não acharam que poderia ser algo mais além de epilepsia, porque levaram novamente, quando ela teve seu segundo caso de epilepsia, levaram ela nos doutores e médicos que era já considerado e conhecidos da família, inclusive o nome deles, para quem não sabe, é Dr. Lutz. Se eu estiver falando errado, é isso aí, irmão. Ai, gente, é o doutor lá da Alemanha. Então, como o João disse, aí a partir do segundo episódio de epilepsia que ela teve, a família então achou melhor procurar ajuda médica, então buscou psiquiátricos para poder examinarem ela e ter um diagnóstico do que estava acontecendo com ela. E então diagnosticaram ela com epilepsia e começo de esquizofrenia. Mas era só no começo, ainda os casos não eram frequentes, então começaram a medicar ela e ela, mesmo tomando remédio, depois de um período de tempo, de alguns meses, os casos de epilepsia começaram a ser mais frequente. A esquizofrenia dela desenvolveu muito rápido. Ela começou a ter aversão a cruzes, a artifícios religiosos. Então, ela já não conseguia, porque ela sempre foi muito católica, como o João disse. Os pais iam pelo menos 2 vezes na semana na igreja. Então, ela cresceu no meio disso. Ela sempre foi muito religiosa. E ela já não conseguia mais entrar numa igreja, ela já não conseguia mais fazer as orações diárias dela. Então, e os remédios, como eu disse, não estavam funcionando. Eles trocaram, voltaram no médico,
porque ela continuava a piorar, né, os sintomas da esquizofrenia. Então, levaram ela de novo no médico, eles tentaram um outro tipo de medicamento, porque a gente sabe que, às vezes, um medicamento no nosso corpo não corresponde da maneira que a gente gostaria. Então, levaram ela de novo no médico e eles fizeram novamente os exames nelas e tudo. E então, trocaram a medicação, mas ainda assim, o caso dela só piorava, até que chegou a 2 anos, mais ou menos 2 anos e pouco, dela já sendo medicada, tomando a medicação e sem melhora, na verdade só piorando a situação dela. E que então os pais, que sempre foram muito religiosos, e especialmente a Annelise, porque ela também sempre foi muito religiosa, ela então decidiu que eu precisava passar por um exorcismo, que isso provavelmente era algo sobre possessão, sobre espíritos ruins que estavam nela, e não um caso de psiquiatria, de esquizofrenia. Porque com 16 anos, em 1968, com 16 anos, ela começou a ter suas primeiras experiências com espíritos. Então, a partir disso, ela e sua família começaram a perceber que não se tratava de uma questão da medicina, então começaram a procurar sobre na questão religiosa e foram buscar sobre alguns padres e bispos, porque isso se tratava de outras coisas. Sim, precisava da permissão da Igreja Católica, porque como isso é muito sério, eles querem evitar que tenha alguém que de repente só tenha um problema psiquiátrico, ou que seja uma pessoa que na verdade está inventando coisas, né, que não seja real. Então a igreja não pode passar por isso, ela tem que ter certeza absoluta de que a pessoa sim está possuída, que ela precisa de uma ajuda para um exorcismo, para aí sim designar um padre para isso. E então, aí, devido aos fatos ocorridos aí, que então a família já tinha certeza absoluta, mas estava difícil de conseguir um padre que realmente acreditasse. Eles sempre pensavam que, não, procura um outro médico, uma outra opinião. Mas eles já vinham durante, sei lá, 2 anos mais ou menos, que ela já estava tomando a medicação, foi trocada a medicação dela, procuraram um novo médico e não estava resolvendo nada o problema dela. Foi quando eles estavam então fazendo uma procissão, eles, a família, como sempre foram muito religiosos, participavam, então eles estavam numa procissão. A Annelise parou em frente a uma igreja e os pés dela, ela começou a ter um outro episódio, né? Que aí os pés dela começou a queimar como se estivessem pegando fogo e ela não conseguia entrar dentro da igreja, ela não conseguia fazer as orações dela. Então, foi então que finalmente um padre, que é um padre conhecido da família, o padre Ernest Alt, Ernest, pronto, Padre Ernest, o Padre Ernest finalmente acreditou que sim, se tratava de uma possessão demoníaca, que sim, essa menina, essa Annelise, precisava da ajuda da igreja. E foi então que eles começaram a procurar pelo bispo. Então, depois de 2 anos, o bispo veio e aceitou o começo dessa exorcisão. Cria uma palavra. Eu falo que era meu vocabulário. Exorcisão. Faz um exorcismo. Faz o funk do exorcismo. Não é não, velho. Nossa senhora, que raiva. Então, depois de 2 anos, o bispo Joseph aceitou que os padres poderiam começar o exorcismo na Annelise. Porém, eles sempre disseram que precisava ser muito sigiloso, porque se tratava de questões satânicas e não era não era algo, digamos, simples que é acostumado ver sempre. E mesmo eles querendo que fosse tão sigiloso, acabou não sendo tão sigiloso, por causa que teve o filme, que foi baseado em fatos reais. E ao todo foram mais ou menos 10 meses de sessões de exorcismo, chegando no final de 67 exorcismos, tendo algum deles aproximadamente por 4 horas de exorcismo. Da sessão de exorcismo, né? Da sessão de exorcismo. Okay. Cara, você já imaginou tanto que essa menina passou em tudo isso? Sim, velho, parecia igual. Parece que é tão rápido, mas são 10 meses. 10 meses que você tá passando por toda essa tormenta na sua vida. Você já imaginou como que é? E fora disso, que a gente ainda não comentou aqui ainda, da forma com que ela, por estar possuída, assim, como ela agia na casa dela, né, João? Sim, ela tava jogando várias artes marciais.
E como minha irmã disse, ela começou a ter vários comportamentos totalmente estranhos. Um deles era defecar pela casa, ela também estava comendo aranha, fazendo xixi pela casa inteira, e ela ficou 2 dias debaixo da mesa. Da onde que sai mesmo? Concorrente do Tesla mesmo. Da onde que sai mesmo? Ai, Ai, mano. meu Deus. Segura aí, Tesla. Vai. Estamos chegando. E com esses comportamentos novamente estranhos, ela estava debaixo da mesa rosnando como um cachorro. Ficaram 2 dias, ela ficou 2 dias lá, porque ela tinha rompido os ligamentos, né? E Exato. ficou 2 dias debaixo da mesa. Louca e assustando todo mundo da família dela, as irmãs, os pais, que foi aonde já basicamente estava mais do que confirmado que não era algo Normal. da medicina, Não, digamos. Digamos que, ok, tem as pessoas que são esquizofrênicas, que tem... Também fazem isso, às vezes tem acaba um problema, por causa da né? loucura. Sim. Mas o ponto que ela já estava, ela falava em vozes que depois a gente vai colocar o áudio nas descrições ali para vocês que quiserem escutar. É muito perturbador, extremamente perturbador. Só escuta ou vê se você tem a coragem e Sim. pra você é ok, Sim. porque provavelmente será um dos áudios mais perturbadores que vocês irão ouvir, porque Sim. são coisas bem diferentes. Sim, e a gente até para pra pensar, porque muitas pessoas falou que não tinha nada de possessão. Isso daí é algo que ela realmente tava com esquizofrenia, um problema psicológico, né, psiquiátrico, que precisava da ajuda e dos medicamentos e tal, porque depois a gente vai ver que ela parou de tomar os medicamentos e se dedicou exclusivamente ao exorcismo, porque uma vez que ela viu que não estava funcionando, já 2 anos ou mais, tomando medicamentos, trocou medicamentos e nada acontecia, então a família deles inteiro e ela já tinha exatamente a noção do que estava acontecendo com ela, então ela quis só permanecer com a parte religiosa, que é só o exorcismo, fazendo as orações, então, né, os padres estavam constantemente com ela. E mais ou menos foram 10 meses das sessões de exorcismo, contendo mais ou menos 67 exorcismos, e tendo algum deles com durações de 4 horas, pra vocês entenderem o quão difícil era. E, mano, você ter caralho, você vai fazer um exorcismo de 4 horas, velho, são 4 horas. 4 horas é um bagulho louco, que vem, vai, desvolta, joga artes marciais, volta daqui, volta de lá. Talvez para algumas pessoas não vão acreditar, elas vão falar, não, o que você tá falando, exorcismo, 4 horas e tal. Mas só quem passou, só quem viu, vai saber que realmente o negócio, assim, É pegado, né? É hard. É só você vendo pra você acreditar, igual aquela lá, só vejo, só acredito. Quando eu vejo, não acredito. Mais ou menos nessa pegada aí, velho. Porque o bagulho vem, vai, e como ela mesma disse, porque perguntaram pra ela com quantos espíritos ela estava, Sim. e foram 6, né? 6 espíritos, velho. E pra quem não sabe, ela teve mais ou menos 6 demônios nela, porque os bispos, os padres perguntavam quem estava nela, e ela citou alguns nomes como Lúcifer, Caim, Judas, Nero e Flashman, e o outro Hitler. era um dos mais também, né? Não tem o mais e menos, mas São tudo da turminha do barulho ali, né? os mais pesadinhos, Do barulho. que não sabem brincar com as Tudo coisas. no mesmo esquema ali. Eles não sabem brincar. E então foram basicamente 6 espíritos nela, por isso que ela jogava artes marciais, e o bagulho tava bem diferente com ela, que não é uma coisa normal que tá acontecendo aí. Bom, depois que ela passou por todo esse sofrimento, que a gente não consegue nem imaginar, né, do tamanho dor que ela passou, o sofrimento, e ela falou que ela teve um encontro, num momento de lucidez dela, ela teve um encontro com Maria, nossa mãe, né, e que disse pra ela que ela poderia escolher entre já ser liberta, né, pra acabar todo aquele sofrimento, tudo que ela vinha passando durante tanto tempo, ou se ela queria permanecer por mais algum tempo, para que, eu sei que é algo terrível que ela estava passando, mas para ela provar, para que todos no mundo vissem que o mal sim existe, ele é real, Presente. ele está presente, ele é real. Então perguntou se ela queria já ser liberta para acabar com todo o sofrimento dela, ou se ela queria passar por isso por mais alguns dias, para que todos tomassem ciência, todos soubessem da história dela e conhecessem o mal, o verdadeiro mal.
E ela escolheu, ela disse, poxa, já que eu passei por tudo isso, e ela é sempre extremamente religiosa, então ela disse a Maria que sim, queria então permanecer por mais alguns dias, passando por tudo isso, para que todos acreditassem na história dela, acreditassem que sim, o mal era real e que precisávamos sim da ajuda, sempre de Deus, né, para que a gente pudesse ser mais, porque tem muita gente que não acredita, então, você acredita em Deus? Não, eu sou, como chama? Ateu. Eu sou ateu, não acredita que coisas de possessão, coisas que passam na sua vida, né? Só relembrando aqui, cada um tem a sua religião, ninguém tem nenhum problema, Não, só estamos comentando. Contando os fatos do que houve, cada um segue o que nós acreditamos em Deus, mas a gente sabe que cada um tem sua religião, suas crenças, então... Acredita em cada... Esse cada não é o quem. nosso foco. O nosso foco é a gente está contando o que aconteceu com a Annelise, infelizmente, o que aconteceu com a Annelise, e o que ela passou e o que ela relatou enquanto ela ainda era viva e teve esses momentos de consciência, porque ela vivia quase todo o tempo em transe, né, nessa situação de ser exorcizada e estava sendo possuída. Então, nos pequenos momentos que ela teve de consciência dela, que foi um desses que ela teve um encontro com Maria, e ela quis, então, ficar por um pouco mais de tempo aqui na Terra para ensinar, para nos mostrar que sim, o mal é real. Foi isso que aconteceu. E depois disso, então, que passou os dias, conforme ela tinha conversado com Maria, ela acabou falecendo em sua casa, em sua cama, enquanto dormia, com 23 anos. Super jovem, tinha toda uma vida aí pela frente ainda. Mas, infelizmente, ela acabou perdendo a vida com seus 23 anos. Todo mundo chocado com tudo isso que aconteceu, os policiais começaram a entrar com um processo contra os pais e os padres, bispos, porque estavam dizendo que eles deixaram ela morrer, porque ela por tudo isso que estava acontecendo, eles acharam que era também possessão do demônio e ela não estava se alimentando direito, então ela veio a falecer por conta de, basicamente, desnutrição. Desnutrição severa que ela teve, né? Porque ela já não comia mais, ela tava pesando, quanto? 30 e poucos quilos quando ela faleceu. Por volta dos seus 30 e poucos, 30 alguma coisinha ali, que, convenhamos, uma criança pesa isso, e olhe lá. Uma mulher de 23 anos com 30 e poucos quilos é inimaginável, né? Então, Tem como, você soprou, caiu, mais ou menos assim. E então, porque as pessoas também não acreditavam muito que era nessa questão de, era sempre naquela de medicina, religião. Então, eles começaram com esse processo, como eu havia dito, para poder ver o que realmente era, o que realmente tinha passado contra essa pobre menina. Sim, acusando os pais e os padres, né? Então, eles acusaram os pais e os padres por negligência, que deixaram ela morrer por negligência, e tirando toda a parte da possessão, tirando toda a parte do exorcismo. Disse que ela estava com um problema psicológico, psiquiatra severo, e que então depois que abandonaram toda a medicação que ela deveria estar tomando, deixaram que ela fosse se afundando, não procuraram mais ajuda médica, não levaram ela para ser, porque ela estava num quadro muito severo de desnutrição, então ela precisava ser medicada, ela precisava ser alimentada talvez por sondas, então eles foram acusados por negligência, mas teve todo um julgamento e tal, isso tomou, né, uma proporção gigantesca, a igreja também, né, mas no final das contas, depois de muito pelear, como que diz, né? Muito pelear, briga muita toda briga aí. E todas as acusações e provas. O padre, aliás, os padres, eles filmaram cada exorcismo que fizeram dela, tanto por isso que tem os áudios, tem os vídeos dos exorcismos dela. E então. Delas também, porque tinha vários lá com ela, né? Tinha uma galera lá. Seis banda. estavam ali, né? Então, deles que estavam ali, né? Mas tem os vídeos, tudo. E o padre apresentou isso no dia da audiência dele, do julgamento dele, porque ele disse, ok, a ciência acredita nisso, mas eles não foram capazes de ajudar ela, entendeu? Então, a igreja estava tentando fazer o que a ciência, o que os médicos não foram capazes. Infelizmente, no fim das contas, a Annelise perdeu a vida, mas o intuito deles, eles estavam ali. Todos esses meses, 10 meses que eles passaram, os padres se dedicaram totalmente a Annelise, a tentar ajudar ela a voltar a ter a vida dela normal, sabe? A tentar deixar ela ser uma mulher saudável. Ela estava entre a adolescência, na transição de adolescência para mulher, passando por tudo isso,
Então é inimaginável a situação toda. E os padres acabaram pegando um carinho por ela, né? Porque, imagina, 10 anos, todos os dias com a pessoa, 67 sessões de exorcismo, e você vendo todo o sofrimento daquela adolescente pra mulher. Então, não é fácil. Eles colocaram lá os vídeos para as pessoas que estavam participando do julgamento, né? E então eles decidiram que eles não eram culpados, né? Sim, porque, conforme a irmã disse, tinha os vídeos como comprovar que... Vamos lá, gente. Se vocês ouvirem o vídeo que nós iremos deixar aqui na descrição, vocês vão ver que, velho, não tem como uma pessoa normal... Jamais. Sei lá, gritar, falar coisas que... Ok, beleza, talvez falar alguma coisa ou outra por causa que pode ser da questão psiquiátrica ou sei lá... Esquizofrenia, né? Porque sim, falam coisas absurdas. Exato, mas agora a pessoa ter extra força ou correr mais do que o normal... E ela falava coisas tipo da vida do padre que ninguém tinha como saber. Só o padre tinha, por isso até que o padre tinha certeza absoluta, e tem aliás, até hoje certeza absoluta que ela estava assim, possuída. Ela não tinha como saber as coisas particulares do padre, e todo mundo sabe que um dos sinais de possessão é essa. O diabo, ele consegue enxergar dentro da vida das pessoas e pega aquilo que mais te aflige, aquilo que mais te faz mal e joga na sua cara quando você tá tentando confrontar ele. Entendeu? Pra quê? Pra te provocar, pra te causar a ira, pra você desistir de tirar ele de brigar, de lutar com ele. Então, imagina, uma situação dessa, o que mais ele poderia pensar que era, assim, coisas que passavam com ele no particular dele, ela tava jogando na cara dele. E um dos fatos também que ocorreu, que a gente esqueceu de dizer, é que, velho, com tudo isso que estava acontecendo, o olho da menina tava preto, velho. Do nada o olho da pessoa ficar preto, tipo, por quê? Ela não tava, vou colocar uma lente preta aqui. Não, velho, simplesmente ficou preto. Não simplesmente, mas por conta disso tudo, de vários demônios que estavam lá com ela. E o que aconteceu isso, velho? E aí tem ainda algumas pessoas, que uma irmã havia dito, nós dissemos, que não acreditam que foi uma possessão. Porém, é mais ou menos essa pegada aí que a gente tá explicando, velho. E o tribunal da Alemanha, então, diante de todos os fatos ocorridos e das provas, né, que eles sabem que, então, sim, precisavam ter procurado uma ajuda médica, lógico, né, pra tentar, porque a principal causa que causou o falecimento dela foi a desnutrição, que eu disse, Silvera. Então, se ele tivesse procurado até uma semana antes a ajuda dos médicos, talvez, assim... Talvez ela continuasse ainda nesse processo de exorcismo e tudo, mas não teria morrido por desnutrição. Desnutrição. Porque também seria como... Desnutrição. Desnutrição, gente, morreu porque tava passando fome. E também teria esse balanço. Porque teria a questão do exorcismo, na parte religiosa, mas também entraria... E é o que a gente acredita que seria assim o certo, porque nós somos religiosos também, a gente acredita em Deus, acredita que há forças malignas e tudo isso, sim, acreditamos, mas também acreditamos na medicina. Então, uma vez que você está passando por uma situação dessa, que a gente sabe que acontece até hoje, infelizmente, né, tá aí, o demônio tá solto por aí, infelizmente tem muitas situações dessas que a gente nem fica sabendo, na verdade, mas ainda ocorre até hoje. Mas diante de uma situação dessa, como a Annelise passou, era importante que os médicos estivessem presentes também, que ela quer a ajuda da igreja, ótimo, ok, é o que ela acredita, é o que ela crê, mas que com isso viesse o acompanhamento médico, entendeu? Para ela estar se alimentando, para ela não parar totalmente os medicamentos, porque acredito que isso não ia atrapalhar, se não ajudasse, mas também não ia atrapalhar, ia deixar ela mais forte, o corpo dela mais forte, né? Para ela conseguir também lutar mais contra o exorcismo, todas essas sessões que ela passou. Sim, exatamente. E porque também, como sabemos, Deus deu a sabedoria para os homens e o livre-arbítrio também. E conforme Ele deu a sabedoria para nós, por isso que existe a medicina, existe a ciência, porque somos capazes de estudar. E tem coisas que é a medicina, a ciência, e também tem coisas que é a religião. E aí então cabe cada pessoa acreditar e também respeitar a opinião da outra pessoa. Sim. Isso sempre, né? Isso e, velho, não sei se você viu, eu tava vendo um podcast e eles estavam entrevistando um padre, se eu não me engano era um bispo, se eu não me engano, e o cara tava dizendo, ele estava dizendo que... O padre. O parça lá tava dizendo que, tipo assim, é muito
comum as pessoas ligarem para ele com essas, não com com a mesma, como que eu posso dizer? As mesmas características, As mesmas características, mesmos fatos, ou tão pesado como foi o dessa moça, mas é algo tão frequente. Pra gente, às vezes, não parece ser tão frequente, porque a gente não está no meio disso tudo, mas eu vi nessa entrevista que ele estava dando para o repórter, podcaster, que isso é muito comum. Ele recebe várias e várias ligações durante a semana com pessoas diferentes, pessoas jovens, velhas, e todos os tipos de pessoas, velho. Acredito que é mais ou E aí, menos então, isso. nesse caso, o que houve? O judiciário, então, entendeu que eles têm uma lei na Alemanha onde que eles dizem que a família, no caso, os pais e depois também os padres, eles já sofreram demais. Então, eles já tiveram a pena deles, entendeu? Pagaram Já por isso. pagaram pelo o preço deles, né? Por todo o sofrimento, tudo que causou. E todo que eles vêm arrastando por 10 meses. E aliás, a família até antes, né? Porque a família Annelise começou com 16 anos a passar por tudo isso. Então eles já entenderam que eles já sofreram demais. Então eles acabaram que não foram condenados, entendeu? O padre, eles só foram suspensos por algum tempo, né? Para estar exercendo as funções deles na igreja. Mas no final das contas entenderam que o que eles estavam tentando é fazer o melhor por ela, para tentar salvar a vida dela. Falar, inclusive, a família pediu para uma autorização, porque eles queriam mudar de caixão, porque como foi feito um enterro muito rápido diante das coisas que aconteceram, e ela queria colocar um caixão melhor para a filha, ter um velório digno, algo assim para mais religioso, para ela finalmente descansar, né, de tudo que ela passou. E então pediram autorização. Quando a autorização saiu, isso na verdade já foi muito tempo depois, muitos meses depois, e quando finalmente saiu a autorização, eles queriam ver a Annelise porque disse que teve uma freira que teve uma visão, um sonho, uma visão, onde via ela dentro do caixão intacta, tipo, ela não estava em decomposição, num processo de decomposição grande, né, severo, porque quando a gente sabe que o processo de decomposição é bem rápido, né, para uma pessoa comum, normal. E ela disse que não, que a prova estava lá, que você podia abrir o caixão, que ia ver que ela não entrou em decomposição, que então a parte espiritual era real e não era mesmo um problema da medicina. Mas eles autorizaram a mudar, a fazer um outro enterro, um outro velório, mas eles recomendaram, ou seja, praticamente impediram, né, os pais e os padres de ver a Annelise nesse processo. Só deixaram depois pegar o caixão, já quando eles mudaram, pegar o caixão, fazer um velório e enterrar. Mas teve uma pessoa que participou acho que dessa mudança que teve, né, do caixão para o outro, que disse que a Annelise foi retirada do caixão para colocar no outro, pelos pés e pelas mãos. Então, se foi pego pelos pés e pelas mãos, pelo tempo que ela faleceu e tudo, uma decomposição comum, não bate. Não ia dar pra pegar pelos pés e pelas mãos e colocar lá, porque digamos que já não ia ter mais pés e mãos, né? Só ia ter os esqueletos, né? Acredito eu, como sabemos, uma Não, normal decomposição. não, então não dá, né? Não dá, digamos que não dá. E foi aí que eles disseram que não houve nada disso, que sim, ela estava em um estado avançado de decomposição, até por isso que eles não deixaram o caixão aberto e tal, mas essa outra pessoa que estava lá disse que sim, então pegaram assim, que se moveram assim não tem como estar num estágio avançado de decomposição, mas isso nunca foi provado, isso nunca, entendeu? A família não teve como provar sobre isso tudo, então só fizeram um enterro melhor para ela. Hoje ela é visitada onde ela foi enterrada, porque muitos acreditam, né, que oram por ela, que ela se tornou quase que uma santa, né, digamos assim, que ela ainda intercede pelas pessoas, por casos que, né, sei lá, I don't know. Pelas almas que pelas almas, então penadas que dizem sim, isso, não? tem muitos pais que perderam os filhos ou, né, algo assim, que rezam para ela, para que ela interceda junto a Deus por eles. Então até hoje o túmulo dela é muito visitado, né, a mãe dela acho que é viva até hoje também.
Deve tá bem velhinha já, né? Assim, Um pouquinho, mas... técnica lá, mas tá tudo ótimo. Mas e ela até hoje, ela fala que não se arrepende de nada que ela fez, porque já fizeram entrevista com ela perguntando, você se arrepende de ter colocado a sua filha nessa situação de exorcismo e na crença religiosa? Ela fala que não, porque ela tem, até hoje ela é convicta, ela tem certeza absoluta que o que a filha dela passou é uma questão religiosa, uma questão de possessão demoníaca, e não é algo psiquiátrico, como tentaram, e até, na verdade, tentaram acusar eles no tribunal. Ela tem certeza absoluta que foi exatamente isso que aconteceu com a filha dela e que agora ela tá descansando, finalmente descansando em paz. E também que ela basicamente ajudou, entre aspas, todas essas almas penadas que estavam sobre ela a descansar também. Porque quando ela se foi, eles também se foram junto com elas, basicamente. Então, agora acreditamos que todos eles estão descansando e num melhor lugar. Ou esperando pra aterrorizar, vai falar, aqui de ou novo, na hora 3 horas da manhã. I'm boring, não. I'm so boring right now. Gente, Então vamos, né? Não, tô aqui não, filho. Tô quietinha na minha aqui, tomando meu tea. Não, Eu tô tô bem. brincando disso, mas eu vou dormir sozinha essa noite. Não gosto disso não, agora tá tudo ótimo, mas na hora que bate a noite, não dá. Gente, eu espero que vocês tenham uma ótima noite depois de uma história linda dessa. Não sonhem com eles, não sonhem. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite, que descansem. E se vocês tiverem mais curiosidade, vai lá assistir o filme que a gente recomenda, né, João? Sim. Bom, nós recomendamos, mas são cenas fortes, baseadas em fatos reais, porque algumas pessoas quando começam o filme já escrito baseados em fatos reais, irmão, eu, por exemplo, já vou ficar assim, eu preciso assistir? Não sei. Poderia estar fazendo outra coisa, né? Jogar um truco, jogar um dominó, mas não, eu vou assistir. Então, uma outra coisa que aconselhamos, não vá tomar água 3 horas da manhã, porque não sei se vocês sabem, 3 horas da manhã é o horário que tá todo mundo dando rolê aí, né? Ali de boa, na rua dormindo, tendo lindos sonhos, né? Mas o filme é bem legal, eu gostei bastante do filme, não é assim, talvez o melhor filme, mas é um dos... Eu sou, né, apaixonada por filmes de terror, desses, né? Mas pra mim acho que foi um dos melhores que eu assisti, porque eu gosto mais de filme relacionado a isso, a espiritismo, possessão, coisas assim, mais até do que esse filme de porque corta aqui, corta ali, porque aqueles parecem mais fake, né? Não parece tão real. Gosto mais de filmes assim, e esse me assustou bastante, na verdade, me assustou muito. Eu fiquei um bom tempo assim, mas eu assisti de novo, porque é só o que eu gosto mesmo. Já gosto, é por isso que a gente tá falando disso aqui hoje, porque traz curiosidade, a gente fica, cara, que massa, isso é real? Como isso passa? Vamos tentar entender um pouco melhor, né? Será que todo mundo também tem essa curiosidade de saber, peraí, mas aconteceu aqui, vai lá ouvir os áudios dela, como que não é real, cara? E acredito eu, como a irmã disse, nós temos curiosidades, eu acredito que vocês também têm alguma curiosidade e esperamos que nós matamos um pouco dessa curiosidade de vocês. Matamos? Nem sei se é isso. Matei todo mundo, vai todo mundo morrer. Não, falando sério, espero que nós possamos ter tirado algumas dúvidas de vocês, que também estavam curiosos sobre o assunto. E é mais ou menos aí. Espero que vocês gostem, a gente se vê em breve. A gente tá procurando mais conteúdos, vamos tentar fazer o máximo que a gente puder de coisas legais e assuntos. Vamos abordar sempre assuntos assim mais curiosos, né? E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, gente. Tenham uma boa noite, um bom dia, boa tarde. Tamo junto.